Oi, oi, muito boa noite, vamos chegando, sintam-se em casa. Hoje, conforme prometido, vou dar um presente para cada um de vocês. Um material que a gente preparou muito legal, muito bacana. Um guia, um passo a passo para colocar. Primeiro passo, o passo mais importante para você colocar a sua estratégia de comunicação em prática, tá bom? Esperar o pessoal entrar. Você já ouviu falar como que é um guia de criar conteúdo, um passo a passo? Você já pensou como seria esse guia? Então, conforme prometido, hoje nós criamos um guia especial para vocês, tá bom? O áudio tá ok? Posso começar? Já vou avisando que tá começando uma trovoada aqui em Brasília, bem nesse momento, e a internet pode estar oscilando um pouco, tá? Então peço desculpas se de repente travar, tiver algum problema aí no áudio, a gente para, tudo bem? Então vamos falar desse presente. É um guia especial, é um passo a passo para você entender, né, como começar o processo de criação de conteúdo. A gente sai da mesmice, né? É muito fácil postar uma foto de visita, uma foto de agenda no seu Facebook, no seu Instagram. Mas como é que você faz para criar uma reputação na rede? Como é que você faz para criar um conteúdo de valor, para se tornar referência sobre algum assunto, né? E por isso eu e a Samira resolvemos reunir algumas informações para passar para você ter um mapa disso. No final dessa live, o material vai estar disponível no link na bio para você fazer o download e seguir o passo a passo, tá bom? Material muito especial. Se você colocar esse material em prática, eu tenho certeza que você vai já ter um salto na sua comunicação estratégica e principalmente começar a observar o que as outras pessoas fazem, o que é positivo, o que não é, o que você pode absorver na sua rede, porque o ideal é que você realmente consiga observar o que as outras pessoas estão fazendo, trazer isso para a sua realidade. O que está dando certo? O que não está dando certo? O que eu posso fazer diferente? De que forma que eu posso melhorar? Então a gente reuniu algumas informações muito importantes aqui, que seria o beabá, o primeiro passo para você começar a criar esse conteúdo, tá bom? O que eu gostaria que você pensasse toda vez que você for fazer uma publicação na sua rede? Nunca vai ser só mais um post. Eu vou postar aqui rapidinho e vou sair porque isso me toma muito tempo, ou talvez eu poderia estar fazendo uma visita. Não pensa assim, nunca vai ser só um post. Quando a pandemia começou, eu arrisco até dizer que a gente tem dois cenários, né? Como o antes de Cristo e o depois de Cristo, a gente vai ter a referência antes da pandemia e depois da pandemia. Por quê? A pandemia, além de, claro, gerar muitos problemas, né? Infelizmente perdemos muitas pessoas, ainda estamos nessa fase final, mas ela também trouxe outras possibilidades, né? Ela abriu outros caminhos. Principalmente um deles, né, foi o do mundo digital, a possibilidade de se comunicar mais pelo mundo digital. As pessoas passaram a ter mais afinidade com isso. E, consequentemente, os políticos que não conseguiram se adaptar com uma certa agilidade, eles ficaram para trás. A gente viu isso, foi reflexo também na eleição, né, de 2020, no final do ano passado. Então, eu gosto de fazer uma referência assim. Com um pós-pandemia, já havia um pouco, né, esse apelo das redes, mas ele não estava tão presente. Agora você precisa ter em mente que você tem dois gabinetes. Você tem o gabinete presencial, né, o que você recebe as pessoas, que você recebe as demandas, mas você também tem o gabinete digital. Que às vezes o público que está no seu gabinete presencial, que vai fazer uma visita, que vai tomar um cafezinho, que vai fazer um pedido, não é o mesmo público que está no digital. Mas eu tenho certeza que quando você recebe alguém no seu gabinete, né, no seu espaço aí, para conversar com você, eu tenho certeza absoluta
que você recebe essa pessoa da melhor forma possível. Você vai atendê-la com muita felicidade, você vai tentar fazê-la ficar à vontade, né? Servir aquele cafezinho. Então por que você não vai fazer isso na sua rede, né? Por que você não vai pensar num conteúdo estratégico, de qualidade, para receber bem o seu eleitor? Porque a rede social é o seu gabinete, é a sua casa, né? Eu falo muito de você deixar a sua casa arrumada, né? Quando a gente vai receber visita, o que a mãe normalmente fala, né? Quando a gente era menor, assim, olha, vamos deixar a casa arrumada que vai chegar a visita. Na rede social, a gente nunca sabe quando a visita vai chegar. Ela tá ali o tempo inteiro. Ela pode chegar a qualquer momento. Então a gente sempre precisa estar com a casa arrumada. A gente sempre precisa estar preparado para receber as pessoas. E o que é esse estar preparado? É criar um conteúdo que quando a pessoa chega na sua rede, ela sabe exatamente quem você é. Né? Você ter uma informação clara, objetiva já na sua bio, que é esse espaçozinho que fica ali no Instagram, né? A apresentação que você dá às pessoas, e também lá no Facebook, é você mostrar para elas quem você é. A pessoa não vai entrar e ficar perdendo muito tempo ali no seu feed para tentar descobrir quem você é, né? Então não perca essa oportunidade. Deixe as coisas fáceis, deixe as coisas à mão para você ter acesso já na bio, nos destaques, tá bom? Então tenha isso em mente, nunca vai ser só mais um post. Sempre que você for criar um produto, imagina como você está recebendo o eleitor lá no seu gabinete, tá? Qual vai ser o cafezinho que você vai oferecer para ele? Você vai perder a oportunidade dele chegar no seu feed, dele chegar na sua rede e ele não encontrar um conteúdo de qualidade? Isso é extremamente importante, tá bom? Então, esse guia que a gente preparou, ele tem exatamente esse passo a passo, para você começar a pensar dessa forma, tá? Pensar que você tem dois gabinetes, o físico e o gabinete digital, que é a rede. E quando você consegue unir essas duas linguagens, que é o gabinete físico e o gabinete digital, você com certeza vai ter sucesso. Volto a dizer, o perfil do eleitor que visita você no gabinete, que vai lá conversar com você, pode não ser o mesmo que está na rede. Então você precisa avaliar quem é o seu público da rede, quem é o seu público do gabinete, qual a melhor linguagem que você vai usar para se comunicar com ele nesse momento, tá bom? Agora, para criar esse conteúdo, por onde que a gente vai começar para ter uma rede sólida, para você criar uma constância, né? Engrossar o caldo da sua rede. Esse negócio de ficar publicando só foto e agenda, as pessoas ficam muito cansadas. A gente tem que entender de uma vez por todas que a rede, ela é social, ela foi feita para socializar. Nós estamos aqui falando de política meramente de metidos, né? Talvez até algumas pessoas achem que seja inconveniente. Então como é que a gente vai fazer para socializar uma rede, para mesclar esse conteúdo e deixar ela mais interessante? Eu não ficar fazendo o óbvio, né? A gente tem que sair do óbvio, a gente tem que deixar ela mais atrativa. Como é que a gente vai criar esse conteúdo? Para você criar esse conteúdo, você precisa primeiro saber para quem você está comunicando. Quem é o seu público, que é o que a gente chama de persona. Quem é a sua persona? Queria que você fizesse um raciocínio assim. Tão semelhante quanto a pessoa que você recebe no seu gabinete é a pessoa que tá na sua rede. Então dá uma olhada lá nas informações da sua página do Facebook, do seu Instagram, que eu espero que você já tenha seguido as minhas dicas e tenha mudado a sua conta para comercial, justamente para ela lhe dar essas informações, porque lá você consegue verificar qual que é a faixa etária das pessoas que te seguem, qual que é a maioria mulheres, a maioria homens. Entende? Qual que é o horário que elas estão online? Por essas observações, você já consegue ter uma ideia de quem é o seu público, de quem está na sua rede. E é isso que vai dizer também de que forma que você precisa comunicar para ela. Né? Porque se o seu público, por exemplo, ele é um público assalariado, classe B, C, você entende que ele vai estar trabalhando em horário comercial, né? A maioria, né? Você já faz uma leitura disso. Então, qual vai ser o horário que esse público vai estar online? Vai ser de manhã, logo cedinho, quando acorda? Vai ser no horário do almoço? Vai ser à noite? Então, esses são horários estratégicos que você pode aproveitar para fazer suas publicações e, com isso, aproveitar o horário que as pessoas estão online para elas aproveitarem o conteúdo que você está oferecendo também, tá bom? Observar essas informações é importante justamente para você saber que linguagem usar. Eu falo muito disso assim, né? Para comunicar bem, você precisa ser humilde. Você precisa receber a informação e você ser a fonte oficial.
Mas para você ser a fonte oficial, você não precisa usar os termos técnicos, burocráticos. Pelo contrário, se você é um assessor de comunicação, se você é um político, você tem a responsabilidade de receber essa informação, deixá-la bem mastigadinha e entregar da forma mais simples e mais clara possível. Essa é a sua responsabilidade, para as pessoas entenderem melhor esse conteúdo, tá? Então, tem uma comunicação humilde. Às vezes eu vejo alguns parlamentares, alguns vereadores, tentando mostrar que tem conhecimento sobre aquela informação. Esse não é o momento de você mostrar que você tem conhecimento da informação, entende? Porque aí pode parecer até um pouco soberbo. Quando você desce do salto e você coloca a informação de uma forma mais clara e mais objetiva, com certeza o público que está do outro lado, o seu eleitor, ele vai receber essa informação muito mais satisfeito, e ele vai sempre buscar a sua rede para ser a fonte oficial dele, porque ele sabe que você vai explicar de uma forma que ele entende. Tá vendo a diferença de você deixar o conteúdo claro para ele e de você, de repente, tentar mostrar que você sabe, que você tem conhecimento? Eu cito muito o exemplo dos advogados, né? Você já parou para ler um projeto de lei, por exemplo, na casa? Quando você vê a justificativa lá, a maioria desses projetos eles são construídos por advogados. Às vezes você tem que ler 2 vezes para tentar entender o que ele está tentando justificar dentro daquele projeto. Só que você é a pessoa que tem que explicar qual que é aquela justificativa, entende? Então, tira esses termos técnicos, tira a burocracia, entrega uma informação clara, objetiva, desce do salto e seja humilde. Com certeza você vai comunicar mais e melhor, e você vai atingir o seu público, e você vai ser referência para essa pessoa, tá bom? Esse passo a passo, ele tá completamente descrito aqui no guia. Inclusive eu estou seguindo exatamente a ordem aqui, mas ele vai estar disponível depois, o link na minha bio, aqui no Instagram e também no Instagram da Samira Hager, para você fazer download desse material e para você começar a aplicar na sua rede social, tá bom? Para você seguir o passo a passo. Então, hoje, eu sempre brinco, né? Pegue papel e caneta, mas hoje você não precisa de papel e caneta. Ele vai estar disponível para você, para estar consultando sempre que você precisar e sempre que você quiser colocar algum projeto em prática, tá bom? E aí, como planejar essas publicações, né? Como que você vai criar esse caldo para sua rede? Você precisa ter planejamento. E para ter planejamento, você precisa, no mínimo, tirar um dia por semana para fazer as suas atividades, para pensar que tipo de conteúdo que eu quero entregar para minha rede, o que eu vou fazer para minha rede de especial. Lembra? Não é só mais um post. Não é só mais um post. Que conteúdo de valor eu quero entregar para as pessoas que estão aqui? Porque eu não quero só que ele seja meu seguidor, que ele fique aqui. Eu quero também fazer a diferença na vida das pessoas. Quanto mais, quando a gente observa assim, navegando na rede, quanto mais honesto for o conteúdo que você entrega, mais engajamento ele tem, mais as pessoas vão interessar pelo seu conteúdo. Às vezes elas podem nem curtir, né? Eu conheço muita gente que fica rolando ali o feed e acaba nem curtindo, mas ela viu aquela informação e ela até gostou, só que ela não interage. Mas quando ela precisar de uma referência, ela sabe que é no seu perfil que ela vai buscar, entende? Porque vai estar lá, esse planejamento ele vai estar lá. Para você defender a sua linha de pensamento, criar uma reputação, né, defender o plano A, o plano B, você precisa ter uma estratégia. O que é um plano de comunicação? O próprio nome já diz, né, um plano. Se você comparar, por exemplo, com um plano de voo, qual que é o plano de voo? Você sai do ponto A e você chega no ponto B. No plano de comunicação, qual que é o seu plano de voo? O plano A é quando você começa a montar a sua estratégia, né, você já foi eleito, você assessora alguém que tem um mandato. E qual que é o ponto B? É você ser reeleito, é você prospectar uma outra candidatura, é você ter sucesso na sua atividade parlamentar, né, na Câmara Municipal, enfim. Então, esse é o ponto B. O que vai fazer a nossa estratégia daqui até aqui? Você tem que saber o que você quer comunicar, né? Que tipo de reputação você quer criar na rede. Eu gosto de comparar essa estratégia de comunicação com a escalação de um time de futebol. Quando a gente escala um time de futebol, claro, é sempre de acordo com o nosso adversário, né? Se ele é melhor no ataque, a gente tem que reforçar a defesa, mas a gente também precisa contra-atacar. Então, como é que você vai montar a sua escalação? Eu gosto de dividir sempre no 3-3-1. O que é isso? A gente fala de um tema, que é o temão, que é o geral. O que é o tema de uma rede, o temão de uma rede política, por exemplo? A gente vai falar de política.
O que é o tema? Que fica em segundo plano, mas está ali. O tema vai ser sempre um assunto relacionado, que não precisa ser necessariamente política, mas que ele vai ser relacionado. Que pode ser alguma coisa da sua profissão, por exemplo, antes de se tornar vereador, antes de se tornar prefeito. Então, que tipo de tema que você pode trazer para sua rede, para agregar à sua rede, né? Vamos supor que você seja professor. Você pode ensinar alguma coisa na sua rede, e é isso que vai trazer o seu conteúdo do seu tema, entende? Aí a gente tem também o teminha. O que seria esse teminha? O teminha seria uma coisa assim que não deve aparecer muito, mas é importante porque ele humaniza a rede. Que seria aquela foto no final de semana com a família, aquela foto brincando com seu filho, um vídeo em casa, uma coisa mais descontraída, que mostra o quê? Que você é gente como a gente. E as pessoas na rede, elas buscam isso, elas querem se identificar com quem é gente como a gente, entende? Então, por que é legal você pensar dessa forma, né? Fazer essa análise? O que é o meu tema, o que é o meu temão, o que é o meu teminha? Para você dividir esse conteúdo, vamos pensar assim. A semana tem 7 dias. Desses 7 dias, se eu dividir 3 para o meu temão, 3 para o meu tema e 1 para o meu teminha, eu já tenho um post por dia, já tenho um conteúdo por dia. Eu preciso necessariamente fazer esses 3 posts seguidos, né? 3 temão, 3 teminha? O ideal é que não. O ideal é que esse conteúdo ele se mescle na sua rede e seja distribuído ao longo da semana. Por isso que você precisa desse planejamento estratégico. Agora, é interessante justamente para você equilibrar, você saber se você não está falando muito de um assunto, por exemplo, falando só de política. Aí pode ficar um pouco chato, né? Porque às vezes as pessoas não gostam muito desse assunto. Mas tem quem gosta. E aí quem chegou ali por causa de alguma publicação que você fez relacionada ao seu tema, vai ver o seu conteúdo de política e vai achar interessante, entendeu? Ela também vai estar recebendo. É uma troca. Esse conteúdo é uma troca, tá bom? Por isso a importância de você estar mesclando e de você estar levando essa informação para a sua rede no seu dia a dia. Essa mistura, essa divisão, ela não vai ser perceptível para os seus seguidores. Ela vai ser perceptível para você. Você vai entender isso. E por que é importante você saber essa divisão, né? Para você equilibrar as suas publicações, para não falar muito do temão, muito do tema, muito do teminha, entende? Justamente para você criar essa relação. Mas o seu seguidor, ele não vai perceber que você está fazendo isso. Ele vai ver uma foto bonitinha do seu filho, depois um discurso seu na tribuna, ele não vai entender a sua escalação. Mas essa é a ideia, que você saiba como você está organizando as suas publicações, tá bom? Então, quando eu defino o meu temão, o que é o meu temão? O temão vai ser sempre todo o conteúdo relacionado à sua produção de mandato, por exemplo. Eu fiz um discurso na tribuna, eu apresentei um projeto de lei, eu fui fazer uma fiscalização. Isso vai ser o temão. Normalmente é mais fácil de você trabalhar esses assuntos em dias que tem sessão, por exemplo, né? Você fala da pauta, você fala do assunto que vai ser discutido naquele dia, você fala depois do que foi definido, de como vai ser a semana. Esses assuntos você vai abordar. Normalmente, esses assuntos do temão são os assuntos que a gente chama de factual, que é aquilo que precisa ir no dia, que precisa ir logo que acontece. Por quê? Porque senão ele perde validade, ele vai ficar meio velho, sabe? Já o outro conteúdo do tema, do teminha, é o que a gente chama de frio, conteúdo frio. Por quê? Porque ele não tem prazo de validade. Você pode publicar amanhã, no domingo, na segunda-feira, ele não vai perder esse prazo de validade, entende? Então você pode usar ele em momentos que você não tem outro tipo de conteúdo para estar publicando, tá bom? Desse conteúdo do temão, que você vai abordar mais em momentos que você tem a sessão, você vai puxar para o tema. Por exemplo, se você é engenheiro, aí você pode dar dicas para as pessoas de como buscar um bom engenheiro, de como construir a sua casa, de coisas que você precisa prestar atenção, tá vendo? O tema ele vai ser sempre um conteúdo de valor, que vai agregar, que vai ensinar alguma coisa, que vai inspirar, que vai entreter as pessoas. E você vai atrair algumas pessoas para sua rede que não necessariamente elas estão interessadas em um conteúdo de política, mas elas chegaram na sua rede por causa desse conteúdo que você faz por meio do seu tema.
E aí, quando você publicar um conteúdo relacionado à política, ela vai receber. E ela vai começar a te ver como uma referência também nesse assunto da comunicação, tá bom? E aí, por fim, nós temos o teminha. Para você entender de uma forma mais fácil, eu vou falar assim. Se você tivesse em um jantar, por exemplo, o temão, seria o prato principal. Mas aquele prato principal bem servido, sabe? Quando você recebe as pessoas e você quer oferecer uma comida boa para as pessoas, esse é o seu temão. O seu tema seria aquela comida especial que você fez, aquele prato especial que você se dedicou, que não é o prato principal, mas você fez porque você sabe que vai agradar o seu convidado que está sentado à mesa. Já o teminha é aquela sobremesa especial, sabe? Aquele docinho. Todo mundo comeu, tá satisfeito e vem aquele docinho que vai fechar a noite, que vai fechar o paladar da sua rede. Não é o que as pessoas consomem todo dia, né? Mas no final de semana, principalmente, às vezes, elas se permitem comer uma sobremesa, entende? Então, essa construção do conteúdo da semana não quer dizer que você precisa postar 3 conteúdos do temão, 3 conteúdos do tema e um do teminha no final de semana, não. Essa ideia é para você construir, deixar a sua rede sólida, engrossar esse caldo. Mas lembre-se, é muito importante você distribuir esse conteúdo. E aqui eu estou dando um exemplo básico, mas não quer dizer que você precisa fazer uma publicação por dia. Você pode abordar os 3 assuntos no dia, se você tiver condições de produzir mais conteúdo e que seja de qualidade, né? Você pode ter um temão. Bom, como eu falei, a gente está com o sinal acho que está oscilando um pouquinho. Tá caindo um temporal aqui em Brasília, então pode ter alguma falha na conexão, tá bom? Tivemos uma queda, mas eu acho que já voltou. Então, nessa construção da semana, é importante você observar esses pontos para equilibrar o seu conteúdo, tá bom? Isso não quer dizer que tá delimitando o seu conteúdo de uma publicação por dia, ou de você sempre começar pelo temão, depois no tema durante a semana e terminar com um teminho, tá bom? É uma forma de você distribuir o seu conteúdo. Uma coisa que eu quis pontuar também nesse guia é a importância de você cuidar da sua imagem, né? Quando você aparece na sua rede, quando você está conversando com o seu eleitor. Por quê? A aparência é também a nossa casa, né? É aquela impressão que as pessoas têm da gente. Então, as mulheres, principalmente, evitar uma maquiagem muito carregada, né? Joias muito grandes que chamam mais atenção do que pra você. Você vai gravar um vídeo falando da obra, do buraco, às vezes você não tá com uma roupa muito condizente, né? As pessoas observam isso e fica desconfortável na rede. Os homens, principalmente, né? Eu sei que usar uma bermuda durante um dia muito quente é mais confortável, mas você não precisa estar de camisa social, de gravata todos os dias, mas pelo menos estar com um calçado fechado, estar com uma calça, estar, né, com uma camisa bem alinhado, bem passado, isso vai causar uma boa impressão para você produzir um conteúdo não só para a rede, para você atender tanto o seu gabinete virtual quanto o seu gabinete presencial, tá bom? É importante, né, essa imagem que a gente vende. E outra coisa que eu gostaria que você prestasse atenção também, eu falo muito de você usar o seu perfil profissional e o pessoal num só, né? Por quê? Porque você humaniza a sua rede, você dá mais verdade para sua rede. Só que quando você faz isso e você é uma pessoa pública, você também precisa ter muito cuidado com as coisas que você publica, né? Por quê? Sabe aquela coisa quando a gente se emociona, assim, no final de semana, vai num churrasco, reencontra os amigos e acaba bebendo demais? Aí as pessoas começam a fazer stories, a fazer publicações, no outro dia você acorda e se sente até constrangido às vezes por ter feito aquilo, né? Quando você cria um perfil profissional, ainda mais você precisa cuidar da sua imagem, do que você publica, das coisas que você relaciona na sua rede, entende? Então, se você tem esse perfil profissional, cuide dele como um conteúdo que realmente seja relevante, que agregue as pessoas, né? Não fique só fazendo esse conteúdo que não tem valor, que não seja tão interessante e atrativo para as pessoas. Afinal de contas, você quer ser uma referência, você quer criar uma reputação na sua rede. E como você vai fazer isso se todo final de semana você está publicando churrasco com o pessoal, bebendo, entende? Não é esse tipo de referência que você quer passar para sua rede, tá bom?
Importantíssimo, né? Eu falei, deixa a sua casa arrumada, deixa as informações ali. A pessoa ela não vai voltar para sua rede. Uma coisa que eu às vezes observo é ainda perfis públicos, né? Perfis de políticos, principalmente aí, vereadores, que são fechados. Como é que você vai ter um perfil fechado? A pessoa que entra, que descobriu, olha, a Catherine vereadora, ela entrou no meu Instagram e ela viu que o meu Instagram é fechado, ela não vai mais voltar. Dificilmente ela vai ficar ali para esperar que eu aceite. Você tem uma rede pública, então deixe ela pública, deixe esse conteúdo à mão das pessoas. Deixe as informações claras de quem você é, das bandeiras que você se propõe. E outra, né? De quem é essa rede? Você tá aparecendo na sua rede? Porque às vezes eu entro lá no perfil, tem várias publicações, eu nem sei de quem é aquele perfil. Cadê você no Stories? Cadê o seu vídeo, a sua conversa, o seu bastidor, né? Eu falo muito disso. Quando você tem uma rede profissional que você quer trazer a rede pessoal para junto da rede profissional, uma das coisas que as pessoas gostam de ver é os bastidores. Eu brinco que o que a gente publica no feed, o que vai para o Stories, aliás, às vezes é o que a gente não coloca no feed, mas é o que humaniza a nossa rede, né? No feed vai ser aquele conteúdo que você planejou, aquele conteúdo de valor, que agrega, que ensina, que entretém, que inspira. No Stories vai ser aquela coisa do gente como a gente, né? Ah, você traz o conteúdo do feed pro Stories? Traz. Mas o que você faz no seu dia a dia? Né? Quem é a Catherine vereadora? O que ela faz? Qual que é a rotina dela? Entende? Você tem que agregar isso pra sua rede, tá bom? É realmente, Rabuja, concorrer com o presidente nesse horário, eu confesso que não tá muito fácil, mas por isso agradeço a audiência de quem está aqui, fico muito feliz e por isso também vou deixar essa live gravada para quem quiser assistir depois. Como o trabalho durante a semana acaba limitando as nossas oportunidades de horário, por isso eu acabo fazendo sempre na quinta-feira, que é um dia um pouquinho mais tranquilo, que dá pra chegar um pouquinho mais cedo e preparar esse material pra nossa conversa de quinta-feira, tá bom? Oi Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda! Parlamentar não pode nem deve ter redes sociais privadas, tudo tem que ser público. Exatamente, né? A partir do momento que você coloca seu nome na urna, que você se permite, né, ser um candidato, que você se propõe a ser um candidato, sua vida ela torna de interesse público. E não só sua, você precisa avaliar isso antes também, né? Não só sua, mas as pessoas que estão à sua volta, a sua família, os seus amigos, tudo acaba se tornando de interesse público. E também, por isso, o cuidado, né, com essas publicações aí de final de semana, às vezes um pouco acaloradas, né? Gosto de comparar, assim, são aqueles bailes de formatura, de casamento, que você encontra uns amigos, assim, de muitos anos que você não via, e aí, né, os parentes de muito longe, aí você fica feliz, se emociona, faz vários stories, bebe, passa um pouco do limite, no outro dia quando você acorda, você sente uma vergonha danada daquilo que você publicou. Nós, pessoas normais, seres humanos, até tudo bem, a gente passa uma vergonha, os amigos riem um pouco, mas você na condição de político, né, de homem, de mulher pública, você sabe que você vai ser cobrado muito mais, né, aliás, acima de tudo, você é uma pessoa de referência que deveria dar o exemplo e não tá fazendo esse tipo de coisa, né, então, cuidado, não se emocione, mantenha a sua rede profissional, mas também mostre os bastidores, né? Aquilo que a Globo não mostra, essa brincadeira, ela é muito clara, né? Por exemplo, quando você tá lá na sessão da Câmara, o que tá acontecendo nos bastidores? Como é que é o cafezinho da Câmara? Quem prepara esse cafezinho, sabe? Leva essa informação para as pessoas que estão ali, porque a informação do que está acontecendo elas vão ver na transmissão ao vivo da sessão da Câmara, elas querem ver o além na sua rede, a informação adicional daquele projeto, a discussão que aconteceu nos bastidores, o seu posicionamento, o que você vai trazer para agregar para aquelas pessoas além disso, tá bom? Todo esse material, todo esse passo a passo vai estar disponível no guia. Assim que eu encerrar a live daqui a pouquinho, o link vai estar aqui na minha bio, você pode acessar, fazer o download desse material. É um passo a passo mesmo para que você consiga colocar em prática. Se você tiver alguma dúvida, assiste de novo a live, vou deixar salva aqui no meu perfil no Instagram. Se você tiver alguma dúvida também, manda um direct para mim, vai ser um prazer responder
e ajudar a sanar essas dúvidas. Até porque, assim, eu brinco muito, né? Gente, a comunicação política não precisa ser chata. Isso não vai tirar a seriedade dos assuntos que a gente trata, das propostas, entende? Mas ela vai atrair um maior número de pessoas para a rede e vai fazer as pessoas gostarem mais de política, né? Esse movimento de a gente é responsável por fazer as pessoas gostarem mais de política, a gente é responsável por trazer um grupo maior. E como que a gente faz isso? Deixando as coisas mais claras. Muita gente, né, a maioria da população não sabe o número de deputados federais, por exemplo, que a gente tem. Não sabe o número de senadores, não sabe como funciona o Congresso Nacional, o que acontece quando reúne o Congresso. Quem nós, comunicadores de política, que temos a obrigação de estar multiplicando essa informação e de deixar as coisas de uma forma mais clara para as pessoas, tá bom? É importantíssimo a gente tomar esse posicionamento de não deixar a comunicação chata, de deixar a comunicação mais atrativa. E aí eu gostaria de deixar alguns pontos importantes aqui para você. Não trate primeiro, né? Não trate a sua rede um depósito. O que fica no depósito? Aquela coisa que tá atrapalhando dentro de casa, você não quer jogar fora, você não quer se desfazer, porque em algum momento pode ser que você vá utilizar de novo, mas você deixa lá guardadinho no depósito. E aí depois de um tempo você vai até esquecer. Então, a rede social, ela não é um depósito. Sempre que você publica alguma coisa, tenta ficar ali, porque as pessoas vão comentar, elas vão curtir, interage com aquele conteúdo. É imprescindível você responder os comentários. Porque se a pessoa escreveu, ela se deu o trabalho de escrever um comentário na sua publicação e você nem respondeu ela, dificilmente ela vai voltar para escrever de novo um outro comentário ali na sua rede, entende? Então, se você não der essa devida atenção, a pessoa não volta mais. Isso é extremamente importante. Não trate a sua rede social como um mero depósito. Outra coisa, não deixa a sua rede fria, né? Aquela coisa gelada, assim, que você olha, o feed só tem print de notícia, você não sabe quem é o dono daquele perfil, a dona daquele perfil, né? O que é deixar a rede menos fria? É deixar mais humanizada, é trazer esses bastidores, é mostrar a rotina, é trazer esses fatos, você aparecer na sua rede, sabe? Eu recebo, assim, quase que diariamente, pessoas falando a dificuldade que tem de sentar e gravar um vídeo. Eu sei, nem todo mundo tem essa facilidade de sentar e gravar um vídeo, mas você precisa se desafiar. E aí você não vai se desafiar fazendo uma live, por exemplo. Você vai fazer um stories, sabe? Tenta fazer dentro do carro, se você tem vergonha de fazer na frente das outras pessoas, tenta fazer em casa. Grava um vídeo falando, olha, eu tô chegando aqui na câmara. Hoje a pauta do dia vai ser isso, isso, isso. Acompanha a gente pelo canal oficial da casa, entende? Humaniza a rede, mostra quem é você ali nessa rede. Lembra quando eu falei de botar o seu time em campo, do 3-3-1? Humanizar a rede vai ser sempre a cerejinha do bolo, vai ser a sobremesa, vai ser aquela... Inclusive, vai ser sempre a publicação que vai chover de curtidas. Coloca uma foto com seu filho, né? Criança rende muitas curtidas. Agora, a sua rede ela vai se sustentar só com foto do seu filho? Você vai criar uma reputação com isso? Você vai conseguir mostrar conteúdo? Se você tiver só isso no seu feed, você não vai conseguir, tá bom? Realmente, o Rabu já tá comentando aqui, olha, já mudou muito, já não se sabe o nome dos jogadores de futebol e sabem, né, quem são os ministros do STF. Inclusive, não são os ministros do STF, eu diria também, sabe-se mais o nome de parlamentares, sabe-se o nome dos ministros, né, que estão na esplanada, os responsáveis de cada pauta. E eu fico muito feliz com isso, porque nós que criamos conteúdo político, nós que somos responsáveis por isso, né? Por estar levando essa informação e deixar a comunicação mais atrativa, mostrar os fatos para as pessoas, despertar esse interesse nelas. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo dentro da comunicação política. Eu acho isso extremamente importante. Pontuando outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem sobre a questão da regularidade, sabe? Se você se propõe a estar na rede, a ser um criador de conteúdo, comparando com aquela observação que eu fiz, né? De você ter o gabinete físico e o gabinete digital. No gabinete físico, você não vai deixar ele fechado durante o dia, vai? Então você vai passar um dia sem publicar na rede? É importante você criar esse planejamento e ter uma constância, né, nas suas publicações, no seu planejamento, justamente para criar essa fidelidade, essa rotina.
Algumas pessoas, alguns seguidores até esperam a sua publicação porque sabem que você vai trazer um conteúdo legal. Porque elas querem saber sobre o que você está falando, entende? Então, quando você cria essa rotina, esse planejamento, você tem essa constância, você traz mais seguidores também para a sua rede. Lembre-se, perfil pessoal e profissional é um só. Não existe mais a Catherine política, a Catherine pessoal. É uma pessoa só. Se você divide os perfis, por exemplo, vou deixar um perfil pessoal fechadinho aqui, só para ter os meus amigos mais próximos, e aí tem um perfil aberto e público. As pessoas vão se sentir até enganadas, porque elas vão querer seguir aquele perfil pessoal, porque elas querem ver o que está no pessoal, elas não querem ver o que está no político, entende? Então, quando você mescla os dois, você vai com certeza atrair outras pessoas para sua rede, tá bom? Sempre que você for criar conteúdo, pense nisso que eu falei, seja humilde, receba a informação, traduza ela, deixa ela bem mastigadinha para entregar para o seu eleitor. Você é o responsável por isso. Mostrar que você tem conhecimento é você conseguir pegar a informação, esmiuçar ela e entregar de uma forma que todo mundo entenda. Quando você tomar essa posição de deixar a rede menos burocrática, menos chata, né? Trocar algumas palavras. Por exemplo, emenda. A maioria das pessoas não sabe o que é uma emenda. Agora, quando você fala assim, eu fui buscar um recurso, um investimento junto a um deputado, a um senador, para a gente poder comprar um carro para nossa cidade. Tá vendo como é a mesma coisa, mas você está dizendo de uma forma diferente? E aí o maior número de pessoas vão entender? Torne-se referência, torne-se a fonte oficial da sua rede, dos seus seguidores. Eles sempre vão buscar você. Por quê? Porque você tem informação de qualidade, você entrega essa informação de uma forma clara e objetiva que ele entende. Então, por que ele vai buscar uma outra fonte? Então, sempre que você levar essa informação para a rede, ele vai confiar no que você diz. Porque, obviamente, eu espero que você fale a verdade, né? Porque isso é um princípio que eu entendo que seja primordial. Mas, além disso, quando você tem uma comunicação humilde e você se propõe a ser esse interlocutor da sua rede, do seu eleitor, você cria um relacionamento, você cria uma intimidade com ele tão grande que ele não vai parar para ouvir o que o vereador A está falando, porque você é a fonte oficial dele, entende? Assim você cria esse relacionamento, tá bom? Ai, muito bem, obrigada, Juliette, pela sua audiência também. Tivemos aí também o Ananias Cipriano participando aí, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu vou deixar essa live salva aqui e para você acompanhar de novo, tem muito conteúdo legal aqui. Isso também é uma pinceladinha do nosso curso Rede Eleitoral. Eu e a Samira Harger, a gente vai estar abrindo as vendas a partir do dia 17, tá bom? Então já prepara, o link tá aqui na minha bio para você se inscrever. Os 20 primeiros inscritos terão um preço especial, terão um desconto especial, então já deixa lá seu nome na inscrição para você não perder todas as informações do lançamento desse curso. Esse guia que eu acabei de falar para vocês aqui durante a live, ele é gratuito. A partir do momento que eu terminar essa live, eu também vou colocar o link aqui na bio para você ter acesso, fazer o download e seguir esse passo a passo, tá bom? Eu espero você no curso Rede Eleitoral para você ter uma comunicação mais clara, mais efetiva. Olha, a gente está montando, são mais de 8 módulos, estamos preparando um conteúdo muito legal. Eu arrisco a dizer que na área vai ser muito difícil você encontrar um conteúdo com um valor tão grande, com tanto conteúdo e tão fácil. Porque é isso que eu falei pra você, essa forma de comunicação que a gente tem aqui nas lives, é também a forma de comunicação que eu quero levar pro curso. Porque não adianta de nada eu estar aqui pregando que você tem que ter uma comunicação clara, objetiva, você nunca ouviu falar, por exemplo, de storytelling, e eu vou ficar aqui falando de termos técnicos. Esse não é o nosso objetivo, tá bom? Pode ter certeza que a gente está construindo muito conhecimento, mas de uma forma clara, objetiva, para que você realmente possa entender, absorver, mesmo que você nunca tenha trabalhado com comunicação, você acabou de ser eleito vereador, ou você aceitou o desafio de ser assessor de um vereador, você não tem experiência, esse curso é pra você, tá bom? A gente vai literalmente pegar na sua mão, dizer, vamos começar por aqui. Aí você vai fazer assim, você vai construir essa notícia aqui, você vai multiplicar esse conteúdo e você vai levar pra sua rede, tá bom? Não esquece, então, quando terminar essa live, link na bio pra você fazer tanto o download
do nosso guia que a gente construiu para você com esse passo a passo aí de comunicação. Gente, muita informação. Se você parar, ler o guia, assistir essa live de novo e colocar em prática, você já vai ver a diferença na sua rede, né? Imagina, toda essa informação no conteúdo gratuito. Imagina o que a gente vai levar lá para dentro do curso do Rede Eleitoral, tá bom? Realmente, eu reforço, muito conteúdo, muita coisa legal. São mais de 8 módulos, muitas aulas para você assistir e colocar em prática, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Veja o link lá na bio, é sempre um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa nos ver na semana que vem também. Ou se você tiver alguma dúvida, me manda um direct, me manda uma mensagem, vai ser um prazer responder, tá bom? Um beijo, até mais, boa noite!